Existem vários tipos de crise convulsiva, abalos que são só nos membros, tem a crise de ausência, que o paciente fica parado, sem interagir ali, às vezes fica um pouco pálido. Mas as crises convulsivas que são as mais chocantes e que realmente causam maior comoção social são as crises convulsivas tônico-clônicas generalizadas. Então, que um paciente cai ao solo, tem os abalos tônico-clônicos, então fica com tremor ali no corpo inteiro, acaba babando, acaba ficando ali pálido, cianótico. Perde a consciência. E inconsciente, né? Depois retorna, quando os abalos cessam, o paciente permanece inconsciente, então é realmente o caminho é esse, a gente chama isso de pós-ictal, então realmente isso acontece, tá bom? É para acontecer. Então isso às vezes é uma pessoa que nunca teve uma crise convulsiva, ou às vezes é uma crise convulsiva em via pública, dentro do estabelecimento, às vezes é uma queda que o paciente acaba evoluindo com crise convulsiva, então às vezes assusta bastante, né? Primeiras coisas a serem feitas, então, garantir a segurança da cena, chamar ajuda, certo? Acionar um serviço de emergência, lateralizar esse paciente, né? Então, se ele tá ali em decúbito, tá com a barriga para cima ou então de barriga para baixo, a gente precisa deixar esse paciente de lado. Por quê? Para que possa sair ali a saliva da boca dele, de maneira a gente tentar desobstruir essa via aérea, porque ele baba bastante, né? Perde todo o controle ali esfincteriano, de deglutição, perde a consciência, acaba se urinando, mas aí a saliva acaba obstruindo a via aérea além da língua. Então a gente lateraliza ele para essa secreção sair e a gente não coloca a mão nem nenhum objeto estranho dentro da boca desse paciente para tentar tirar. Às vezes a gente está presenciando ali que o paciente está mordendo a língua e está sangrando, ai meu Deus, está machucando e tal, não sei o quê. Mas aquilo ali vai ser mínimo perto do dano que você pode causar colocando a sua mão. Ele pode te morder ali, causar um ferimento maior. Ou então, às vezes, um objeto a gente pode acabar ferindo ainda mais o paciente, né? Isso aí. Quebrando um dente, alguma coisa nesse sentido. Então, lateralizem o paciente. A gente tem a famosa posição de segurança, né? Que é com a própria mão do paciente embaixo da cabeça. Então, a gente lateraliza, protege a cabeça para não ficar batendo no chão ou em alguma superfície rígida ali que possa machucar o paciente, lateraliza no intuito de liberar essa via aérea dele e não coloca nada na boca dele, né? Isso aí. E mais algumas coisas que a gente tem que desmistificar também, né? Tem muitas crenças populares. Então, pessoal, a pessoa quando ela está acordada e está tremendo, essa pessoa está conversando, está com tremor generalizado, ela não está convulsionando, né? Então, a gente, às vezes, é acionado para muitos casos de uma crise de ansiedade que os leigos entendem ser uma convulsão porque a pessoa está inteira tremendo. Então, se ela está conversando, se ela está respondendo a comandos, se ela está em pé, deambulando e está toda tremendo, ela não está convulsionando, né? Provavelmente, ela está ali com uma crise de ansiedade, né? Uma outra coisa sobre o enrolar da língua. A língua do ser humano, pessoal, ela não enrola, né? A gente não é aquele camaleão que fica enrolando língua, né? Não é lagartixa, tá? Então, o que acontece no caso de uma crise convulsiva é que a pessoa perde a consciência, né? Ela está tendo aqueles movimentos involuntários, ela pode estar ali mordendo a língua, e se ela perder a consciência, pode acontecer com que essa língua relaxe e obstrua a via aérea desse paciente, né? Então, é fazer isso que a Giovana falou. Coloca a pessoa numa posição confortável, coloca uma pessoa protegida, sempre de lado, e para com que a saliva saia da boca e sempre abrir a via aérea. Então, a gente só precisa fazer isso aqui com a via aérea do paciente para que ela consiga respirar durante o episódio de crise convulsiva. E lembrar que a grande maioria, mais de 90% dos episódios de crise convulsivas, eles são rápidos. Duram ali mais ou menos 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, né? Então, quem vai fazer o resgate dessa crise convulsiva, geralmente não é o serviço de saúde, porque não vai dar tempo, nem às vezes nem de ligar, e já vai cessar essa crise convulsiva. Então, quem vai fazer o resgate é quem está presenciando a crise convulsiva, né? Então, seguir as orientações, não colocar nada na boca, abrir a via aérea, colocar a pessoa de lado para que a saliva saia, proteger a cabeça dessa pessoa e muito provavelmente essa crise convulsiva vai cessar em poucos segundos. Isso. E colocar também, criar um ambiente seguro para essa vítima. Porque às vezes ela está convulsionando do lado de um armário, que tenha coisas que possam cair em cima dela. Cria esse ambiente seguro, afaste as coisas dela. Não precisa conter, às vezes, a pessoa, mas você
criar um ambiente seguro para que não haja mais lesão, né? Sim. Então, o que fazer e o que não fazer, né? São coisas importantes. Não ofertar líquidos, como a Giovana já havia falado anteriormente, esse paciente está inconsciente, como o doutor Eduardo falou. Ele está ali numa crise tônico-clônica, né? Nos tremores, no abalo inconsciente, aí a pessoa vai lá e vou dar alguma coisa para ela beber. Isso é muito comum nos cenários de hipoglicemia, né? Às vezes pacientes diabéticos podem fazer a queda da glicemia, do açúcar no sangue e evoluir com crises convulsivas tônico-clônicas. Não é um paciente que tem histórico de ter convulsão, não é um paciente que tem epilepsia, que toma algum anticonvulsivante, mas tem diabetes. E no momento da hipoglicemia pode apresentar uma crise convulsiva. Paciente, lembrando, hipoglicemia, dependendo do valor, torna o paciente inconsciente. Por mais que ele não esteja convulsionando, ou se ele evoluir com uma crise convulsiva, já não é mais hora de ofertar açúcar ou qualquer tipo de alimento para esse paciente. Põe um açúcar embaixo da língua. Gente, não é mais hora. O paciente não tem reflexo de nada mais, não consegue deglutir, se está convulsionando, não tem nenhuma incursão respiratória, né, um movimento respiratório eficiente. Então, não é hora. O que vai acontecer? Qual é o que vai acontecer? Não. Qual é o grande risco da gente fazer esse movimento? O paciente broncoaspirar, né? A secreção ela vai para o buraco errado. O paciente vai acabar aspirando isso para a via aérea dele. E é uma coisa que a gente não deve fazer, com toda certeza, tá? Está inconsciente, seja por uma hipoglicemia ou seja por algum outro motivo, ou está em crise convulsiva, não é mais hora de ofertar nada para esse paciente, sim, só protegê-lo de acidentes e liberar a via aérea dele.